Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus que nos dá vitória e nos concede a grande oportunidade de estarmos na sua casa nesta noite, para nós meditarmos na sua palavra. Meus irmãos, este final de semana eu estive ausente. Sábado estive lá na congregação do Alvorada, em Alfenas, pregando uma festa dos de oração. E domingo nós estivemos com a banda ali em Guaxupé, cooperando com a igreja ali do São Bernardo do Campo. Esse é o motivo da nossa ausência. Eu estava com saudade dos irmãos e graças a Deus eu estou vendo que o tema de hoje fez os irmãos virem para a igreja. Não todos vêm sempre, né? Uns vêm mais que os outros, mas graças a Deus. Tem uma ajuda. Queridos, nesta noite, na terça-feira passada, nós fizemos aqui uma explanação sobre 5 diferenças entre doutrina e costume. E eu mostrei aqui o que é doutrina, o que é costume e 5 diferenças. E nós falamos aqui que o costume não santifica, mas o costume é praticado por aqueles que são santos, que são santificados pela doutrina bíblica. E eu disse que nesta noite eu falaria sobre 3 pontos controversos na igreja, que é o corte de cabelo pelas mulheres, a barba nos homens e o uso de joias. E nesta noite, então, nós vamos estar falando e mostrando a visão bíblica sobre esses 3 assuntos. O que eu queria pedir para você, a mensagem está ficando gravada. Se você não entender, depois você pode ir lá no YouTube, você pode assistir lá, ou no Facebook, acho que também fica salvo lá, e você pode assistir lá. Mas eu peço para que você não tire nenhuma conclusão antes de eu encerrar a mensagem. Amém? Não tire nenhuma conclusão, diz o pastor está liberando, espera a conclusão da mensagem. Mas o primeiro ponto que nós vamos falar hoje, então, é sobre o corte de cabelo. As irmãs podem cortar o cabelo? A Bíblia condena as mulheres cortarem os cabelos? Então, quero convidar você para abrir a vossa Bíblia. No livro de 1 Coríntios, capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 2, ao versículo de número 16. E então nós vamos explanar esse primeiro ponto. Quando você procura, eu tenho aqui que fazer essa introdução dizendo que a Bíblia não é um livro de convenções sociais. Você tem que pôr isso na tua cabeça. A Bíblia não é um livro de convenções sociais. A Bíblia, ela não estabelece qual costume deve ser praticado pelo seu povo. Por quê? Muitas coisas que existem hoje não existiam no tempo que a Bíblia foi escrita. Tinha celular naquele tempo? Tinha televisão? Tinha o show... A minha oferta caiu. Tinha jogo de futebol? Não tinha. Então muitas coisas vieram a existir no decorrer dos tempos. Então imagine Deus falando há 4.000 anos atrás: olha, vocês não podem ter televisão. Pode falar assim: o que é televisão? Vocês não podem ter celular. O que é celular? Então Deus falou, usou os profetas, usando o linguajar da época em que a Bíblia foi escrita. Tá certo? Então a Bíblia não tinha. Deus falou assim: ó, isso não vai poder praticar lá daqui a 4.000 anos. Como Deus ia falar? Algo que o povo não conhecia. Então muitas palavras são modernas. Por isso, quando faz a tradução da Bíblia, se usa o original. Diz-se na doutrina de inerrância bíblica que a Bíblia ela é inerrante no seu original. Porque tem muitas traduções que traduziu
pensamento. Existe a tradução de palavra por palavra. Existe a tradução, por exemplo, a NTLH, a Bíblia Viva. Não é uma tradução de palavra por palavra, é uma tradução de pensamento. Por isso que tanto a NTLH quanto a Bíblia Viva, normalmente os teólogos não aceitam como uma Bíblia para fazer uma exegese, porque ela é tradução de pensamento, não de palavra. Então nós temos que ter isso na nossa mente, que a Bíblia, ela não é um livro de convenção social, porque muitas coisas que existem hoje não existiam naquela época. Mas vamos lá, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 2, diz assim, que é o único texto na Bíblia que fala sobre corte de cabelo de mulher, ou sobre o cabelo da mulher como um véu, que é usado pelos nossos, era usado pelos nossos pais e por aqueles que são conservadores para defender. Então diz assim, eu os elogio, porque em tudo vocês lembram de mim, e presta atenção no que ele diz, e retém as tradições, assim como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se é vergonhoso para a mulher tosquiar-se ou rapar o cabelo, que ela cubra a cabeça. Porque o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher e tudo vem de Deus. Julgue entre vocês mesmo, é próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Ou a própria natureza não lhes ensina que é desonroso para o homem usar o cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de véu? Mas, se alguém quiser discutir essa questão, saiba que nós não temos tal costume nem a igreja de Deus. Esse é o texto que sempre foi usado para defender que Deus proíbe que as mulheres cortem o cabelo. O grande problema disso é que esse texto não se trata sobre corte de cabelo. Esse texto que nós lemos trata-se sobre a emancipação, ou na linguagem de hoje, o empoderamento da mulher. Quando nós vamos interpretar um texto, nós temos que interpretar ele dentro do contexto em que ele foi escrito. Então você tem que fazer 4 perguntas. Quem escreveu? Quando escreveu? Por que escreveu? E para quem escreveu? Eu já falei sobre isso uma certa oportunidade aqui. Quem escreveu foi Paulo. Para quem Paulo escreveu? Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, que é uma igreja grega. Amém? A igreja de Corinto é uma igreja grega. Bom, como era o tempo em que Paulo escreveu esse texto? A igreja de Corinto estava sendo assolada por uma rebelião feminina. As mulheres queriam emancipação. O que acontecia? Algumas religiões da Grécia permitiam
que a mulher participasse do seu ritual sem estar com a cabeça coberta. E Paulo aqui não está falando de cabelo. Paulo aqui está falando de véu. De véu. Cabeça coberta. Por que Paulo está falando? Algumas mulheres gregas se converteram. A igreja é uma igreja gentílica, composta em sua maioria por gregos. E elas trouxeram esse costume lá dos cultos que elas participavam. Então elas queriam participar do culto com a cabeça descoberta. Porque na religião que elas praticavam, assim permitia. Então Paulo, ele vai escrever aqui, e no versículo 2, veja bem, Paulo fala assim, ó: eu os elogio porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm a tradição. As tradições que assim como eu a transmiti a vocês. Paulo não está falando de uma doutrina. Paulo está falando de uma tradição, de um costume. Agora, Paulo não está falando aqui do costume judeu. Porque Paulo vai dizer aqui que é desonroso para o homem cobrir a cabeça. E os judeus cobriam a cabeça tanto no templo quanto na sinagoga. Mas na Grécia, era um escândalo, uma humilhação, um homem cobrir a cabeça. Veja bem que Paulo, ele está escrevendo a uma igreja grega, e ele está respeitando a cultura dos gregos. Ele vai dizer, ó, não é honroso o homem cobrir a cabeça, porque o homem é a glória de Cristo. Mas os judeus cobriam a cabeça. Eles usavam o talite. Se você mora jogar na internet, talite, é como se fosse um véu. Normalmente hoje tem muito colorido na cor da bandeira de Israel. E eles cobriam a cabeça. É uma tradição que eles têm até hoje. Se você pegar uma foto do Muro das Lamentações, você vai ver eles com a cabeça coberta. Hoje eles usam aquele quipá, que funciona como um véu, cobrindo a cabeça, que é sinal de submissão. Então as mulheres, e Paulo aqui está respeitando a cultura dos gregos, dizendo para os homens não cobrir a cabeça. Mas e as mulheres? Olha, Paulo ele vai dizer da seguinte forma: as mulheres devem ficar com a cabeça coberta. Agora, se vocês não querem cobrir a cabeça, se vocês não querem usar véu, então rape o cabelo. Nota bem que Paulo está dizendo aqui que andar com a cabeça coberta, e aí nós daríamos que ter razão a congregação cristã que usa véu no culto, mas nós não damos razão porque não era só no culto que elas tinham que usar o véu, mas no dia a dia, andando em todo momento. E diz, e essa não era apenas uma cultura grega, mas também uma cultura judaica. Diz que tinha mulher que não tirava o véu sequer de dentro da sua própria casa, porque para ela era honroso estar com a cabeça coberta em sinal de submissão ao seu marido, reconhecimento da autoridade do homem como cabeça da casa, assim como Cristo é a cabeça do homem. Então era uma cultura judaica também. Paulo vai dizer então da seguinte forma, olha só, versículo 5. Versículo 6. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se é vergonhoso para a mulher tosquiar, e aqui tem duas palavras no grego diferentes, rapar e tosquiar. Aqui onde está escrito rapar, o sentido é rapar com a navalha mesmo. E onde está dizendo tosquiar, é cortar o cabelo curtinho. Então não era rapar, mas cortar bem curtinho. Ele diz assim, ó, se vocês não querem cobrir a cabeça, então rapa a cabeça. Mas se é vergonhoso rapar a cabeça, agora por que era vergonhoso rapar a cabeça? Porque só rapava a cabeça uma mulher que tinha sido infiel ao marido. Quando uma mulher era infiel ao marido e descobria essa infidelidade, então o seu cabelo era rapado. E a cabeça careca mostrava para todo mundo que ela era infiel. E segundo, as mulheres escravas também tinham a sua cabeça rapada.
Então a cabeça rapada dizia que ela era ou escrava ou era infiel ao marido. E dentro da cultura romana, e também nos gregos havia parte da cultura romana, uma mulher direita era uma mulher que andava com a sua cabeça coberta, com véu. Então, como se sabia que uma mulher era casada e solteira? A mulher casada andava com véu. Quando Paulo diz que a mulher que anda com a cabeça descoberta, ela é uma vergonha para o marido, é porque os homens iam mexer com ela. Ela estava dizendo assim: eu sou solteira, pode mexer comigo. Então ela envergonhava o seu marido. Então Paulo, e agora eu entro na interpretação do texto, Paulo ele usa 4 argumentos aqui para defender que a mulher use o véu. O primeiro argumento é um argumento teológico. O versículo 3, 7, 8, Paulo vai dizer assim, no 3: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. Versículo 7: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. Versículo 8: porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Então ele usa o primeiro contexto, o argumento teológico. Assim como o homem, ou assim como Cristo é a cabeça do homem, Deus a cabeça de Cristo, o homem é a cabeça da mulher. Então ela não pode tirar o véu, porque mostra insubmissão, Paulo está dizendo. Então, mostrando que você é submisso ao teu marido, você ande com o véu. Ele mostra o argumento teológico. O segundo argumento que ele usa é o argumento de bom senso. Versículo 13: julgai entre vós, é decente que a mulher ore com a cabeça descoberta? Ore a Deus com a cabeça descoberta? Não é decente. Por que não é decente? Qual é a cultura da época? Uma mulher que anda com a cabeça descoberta é uma mulher que ela não é fiel ao seu marido, ou ela se declara solteira quando na verdade ela é casada. É uma mulher que quer chamar atenção para si. Os rabinos diziam que uma mulher que ficava com a cabeça descoberta, ela queria a atenção dos homens para si. Paulo diz assim: se acha que é certo no culto você ficar com a cabeça descoberta, chamando a atenção dos homens, quando a tua atenção, ou a atenção principal é de Cristo, Cristo que tem que chamar, os homens têm que estar com os olhos em Cristo. Então ele usa um argumento de bom senso. Ele vai usar também o argumento da natureza. É aqui que entra quando ele diz que o véu, que o cabelo foi dado como véu. Ele fala assim: olha, não é honroso para o homem ter cabelo comprido, e não é honroso ao homem andar com a cabeça coberta, e é desonroso para a mulher andar com a cabeça descoberta. O homem andar com a cabeça coberta, a mulher com a cabeça descoberta. Então, qual argumento? Argumento natural, da natureza. Olha, se fosse para o homem andar com a cabeça coberta, Deus tinha dado para o homem um cabelo comprido. E o cabelo do homem é totalmente diferente do cabelo da mulher. Não é verdade? O cabelo do homem é um cabelo curto. A natureza deu. Qual é o argumento então que a mulher deve andar com véu? Olha, Deus deu a ela um cabelo comprido. O próprio cabelo comprido mostra que ela deve andar com a cabeça coberta. Então Paulo está usando, quando ele diz que o cabelo foi dado no lugar do véu, como um véu, ele está usando um argumento natural. E ele também vai usar um argumento de costume. Qual costume? A igreja de Cristo, diz ele, não tem o costume de ficar discutindo se deve ter o véu ou não véu. O costume da igreja é usar o véu. Então, se alguém quer discutir sobre isso, nós não temos esse costume. Paulo está encerrando o assunto. Então, eu vou voltar a repetir. Em nenhum momento, o texto está proibindo a mulher de cortar o cabelo. Como era o cabelo das mulheres judias? Pastor, como nós vamos saber há tantos mil anos atrás? Você sabe que muitos dos nossos costumes, ou da nossa interpretação bíblica, se dá pelos desenhos de relevo, aerográficos que fala, se não estiver enganado, fugiu o nome da palavra, mas que é aerográficos. Sabe quando você vê lá Faraó, no Egito, aqueles desenhos? Então, a mesma coisa se dá
sobre o uso e costume quando se vê esses desenhos. Tinha muito em sepulcros. Por exemplo, todo o sepulcro das mulheres que eram sepultadas no primeiro século, o seu desenho era com um véu bem apertado na cabeça, sinal que ela foi submissa a Cristo. Então os desenhos e pesquisa arqueológica mostram que as mulheres cortavam o cabelo até a altura do ombro, nunca acima, do ombro para baixo. Então, eu estou fazendo para você aqui uma interpretação teológica bíblica do assunto. Mas preste atenção, o assunto não vai morrer aqui ainda. Não faça nenhum julgamento. Então o texto que muitos apontam para dizer que Deus proibiu, que é pecado, que vai para o inferno, não tem base bíblica. A Bíblia não trata sobre isto. Mas tudo bem. Segundo, a barba. O homem pode usar barba? A Bíblia condena o homem usar barba. Queridos, uma das grandes confusões que se dá na igreja é sobre essa questão de barba. Nós mesmo aqui tem alguns irmãos com barba. A Bíblia condena o uso de barba? Vamos responder. Em nenhum lugar na Bíblia Deus condena o uso de barba. Pelo contrário, a Bíblia exalta o uso de barba. Dentro da Bíblia era uma vergonha o homem quando ele tinha que tirar a barba. Vamos mostrar na Bíblia. Levítico capítulo 19, versículo 1 e o versículo 27. Mas não vai já dando glória a Deus não, os homens que estão com barba não, porque espera o final da mensagem. Você pode ficar triste, você pode ficar alegre. Mas eu tenho que trazer o ensino bíblico. Levítico capítulo 19, versículo 1, versículo 27 diz assim, ó. Disse o Senhor a Moisés: fala a todos os filhos de Israel: não cortareis em redondo, nem danificareis as extremidades da barba. Em 1 Samuel, capítulo 21, versículo 13, diz que Davi usava barba. Usava barba. Ele começa a babar, diz lá, conta uma pessoa, ó, lá vão matar Davi, aquilo é Davi. Ele se faz de doido, começa a babar e a barba começa a correr pela barba. 2 Samuel, capítulo 10, versículo 4 e 5, diz que Davi enviou embaixadores ao Hanum, que havia perdido seu pai. E Hanum, ele pegou esses embaixadores de Davi e rapou metade da barba. E rasgou as vestes deles nas nádegas. Quando chegou o conhecimento de Davi, que Hanum havia feito isso com seus embaixadores, Davi deu uma ordem, que eles ficassem em Jericó, até que a barba deles crescesse. Porque era uma humilhação um homem ter que arrancar a sua barba. 2 Samuel capítulo 19, versículo 24. E Mefibosete, quando Davi estava lá meio fugindo de Absalão, Mefibosete vai dizer assim, que ele desceu a encontrar-se com o rei, com Davi, e ele não tinha tratado dos pés, nem feito a barba, despontado a barba. Então, usava barba. Em Esdras capítulo 9, versículo 3, diz que quando Esdras ficou afligido por uma situação que ele ouviu, ele rasgou as suas vestes, ele arrancou os cabelos da cabeça e da barba. Porque quando uma pessoa estava em humilhação, ele se humilhava diante de Deus, ele rapava a cabeça e ele rapava a barba. Salmo 133, versículo 2, diz sobre a barba de Arão. Agora, irmãos, se a Bíblia, então, ela não condena a barba, por que a igreja condena a barba?
nós temos que ver dois contextos históricos para nós interpretar isso. Primeiro, contexto histórico. Esse ensinamento da barba, de não ter barba, um obreiro, um crente não ter barba, ela tem cunho no catolicismo romano. Quando houve o cisma entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa, em 1054, os padres da Igreja Católica Romana foram proibidos de ter barba, porque os padres da Igreja Ortodoxa tinham barba. Se você vê até hoje fotos dos padres da Igreja Católica Ortodoxa, você vê que eles conservam um barbão bem grande. Então, para distinguir da Igreja Católica Ortodoxa, a Igreja Católica Romana proibiu que os seus líderes, que os seus membros tivessem barba. Agora, a nossa questão é mais recente. Ela se dá na Revolução Francesa, no século XVIII. Teve uma revolução e briga entre os da direita e os da esquerda. Os da direita usavam barba e os da esquerda não usavam barba. Então se sabia que um francês, ele era da direita por causa da barba que ele conservava. Você sabia que um cidadão não era da direita e era da esquerda porque ele não tinha barba. Mas quando surgiu Karl Marx, e aí quando a igreja, a Assembleia de Deus iniciou no Brasil, o mundo está contaminado pelas ideias de Karl Marx. Karl Marx tinha uma barbona. Então a barba passou a ser símbolo da esquerda e não da direita. A igreja, ela nunca teve um pé no esquerdismo. A igreja é contrário à esquerda, por causa daquilo que eles defendem, o aborto, e por aí vai, a liberação de drogas. Então a igreja, ela nunca coadunou com o pensamento da esquerda. Então a igreja começou a proibir que os seus líderes, que os seus membros tivessem barba. Há também um outro contexto histórico, que diz que acontecia muitos crimes, o cidadão deixava a barba crescer, cometia um crime, e depois rapava a barba, para ele não ser reconhecido. Então a igreja, ela visando o cuidado moral, ela proibiu que os seus membros tivessem barba. Então, o não uso de barba não é um ensinamento bíblico. Pelo contrário, a Bíblia, ela incentiva o uso da barba. A barba, ela está mais no contexto cultural, conforme eu tenho falado para os irmãos, do que no contexto teológico. Amém, irmãos? Mas tudo bem, agora eu vou rapidamente falar sobre joias. Pode o crente usar joias? Pode o crente usar correntinha, usar brinco, usar pulseira? É bíblico. Talvez seja o ponto que mais tem versículos bíblicos que falam, mas tem que ser interpretado dentro da cultura bíblica. Mas qual é o ensinamento bíblico? É que os homens e as mulheres devem andar com modéstia, sem querer se aparecer. Nós já vamos daqui a pouco ler o versículo sobre isso. Mas quando você vai em Êxodo capítulo 33, do versículo 3 ao 6, quando Moisés estava lá no monte, recebendo o mandamento, o povo apertou Arão, e fez Arão fazer um bezerro de ouro, e Arão pegou as correntes, as pulseiras, os pendentes, os brincos, e Arão então fez um bezerro de ouro. Aí Deus vai dizer assim, Êxodo 33, versículo 3 a 6, ó, vocês vão para a terra onde mana leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu estas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara
que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora, tire os seus enfeites, e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais enfeite algum. Esse texto, está tudo bem lá? Tá bom, muito bom. Por muito tempo, e até hoje, os que são conservadores usam esse texto para dizer que o crente, que a mulher crente, o homem crente não pode usar enfeite. Porque a partir da conversão do povo de Israel, porque eles haviam pecado, eles não usaram mais enfeite. Só que eles não usaram mais enfeite no período da peregrinação no deserto. Depois que eles entraram na terra prometida, mais tarde, eles vão voltar a usar. Quando a Bíblia, ela fala de humilhação, de castigo de Deus, sempre vai refletir no tirar essas coisas, como castigo de Deus. Por exemplo, Isaías 3, 18 ao 23, Deus está falando para as mulheres rebeldes, as mulheres que mandavam nos seus maridos e oprimiam o povo. Deus fala assim: ó, naquele dia, tirará o Senhor o enfeite dos anéis, dos tornozelos, e as toucas, e os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes, os braceletes e os véus, os turbantes, as cadeinhas para os passos, as cintas, as caixinhas de perfume, os amuletos, os sinetes, as joias, os pendentes no nariz. A turma acha que piercing é invenção agora, mas piercing já existia desde o tempo do Egito, desde o tempo dos patriarcas já existe piercing. Os vestidos de festa, os mantos, os chalés, as bolsas, os espelhos, as camisas finíssimas, os atavios de cabeça e os véus grandes. Deus está dizendo que vai castigar. E tudo isso que é sinônimo de beleza, Deus diz que vai arrancar, como castigo. Agora, preste atenção. Se usar essas coisas fosse pecado, Deus não poderia usá-los como exemplo, poderia? Imagine, isso aqui é pecado, mas Deus usa isso como exemplo e vai fazer com você. Não. Ezequiel 16, 10, 13. Olha o que a Bíblia diz: eu te vesti com roupas bordadas e te calcei com pele de texuco e de sigico linho fino, e te cobri de seda, e te enfeitei com adornos, e te pus braceletes nas mãos, e um colar ao redor do teu pescoço, e te pus um pendente na testa, e brincos nas orelhas, uma coroa de glória na cabeça, e assim foste ornada de ouro e prata, e o teu vestido foi de linho fino, e de seda, e de bordado, nutriste de flor de farinha, e mel e azeite, e foste formosa em extremo, e foste próspera até chegares à realeza. Tu está falando, usando Israel como uma mulher, e dizendo que quando pegou Israel era como uma moça lançada no meio da sarjeta, ainda no seu sangue, e Deus pega, Deus limpa, Deus purifica, e Deus adorna com corrente, com bracelete, com brinco. Ora, se isso fosse pecado, Deus não poderia falar que fez isso e usar isso de modo tipológico. Então, mais uma vez, em nenhum momento na Bíblia diz que essas coisas é pecado. Mas a Bíblia diz o seguinte, 1 Timóteo 2, 9 ao 10. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com trança, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que professam adorar a Deus. E depois em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 ao 4, diz assim: a beleza de vocês não deve estar no enfeite exterior, como cabelos traçados e joias de ouro e roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece,
beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Tanto Paulo quanto Pedro aqui, e isso é ponto pacífico na exegese bíblica, eles estão combatendo o excesso. Imagina num período em que a igreja tinha muitas pessoas pobres, e umas irmãs que queriam aparecer mais do que um pavão, e se enfeitava de tal forma que tirava a atenção do culto e humilhava aquelas que não poderiam ter aquilo. Então, esses dois textos é padrão para dizer que não pode ter excesso no meio do povo de Deus, no meio das mulheres e também no meio dos homens. Então, esses dois textos também é usado para combater o uso de bijuterias. Ele é usado a palavra agora não saiu. De modo equivocado. Porque a Bíblia não está dizendo isso. Pastor, então se a Bíblia não está dizendo que é pecado eu cortar o cabelo, se a Bíblia não está dizendo que é pecado eu usar barba, se a Bíblia não está dizendo que é pecado eu usar corrente e brinco, então eu vou usar. Não. O que a Bíblia diz? Agora, caminho para o encerramento. Existe o que é chamado de doutrina da concessão. O que é doutrina da concessão? A Bíblia não responde todas as indagações. A Bíblia não fala sobre tudo. A Bíblia fala sobre algumas coisas, mas não sobre tudo. Porque ela não é um livro de perguntas e respostas. Ela não é um livro de convenções sociais. Sabendo disso, Deus, no seu soberano conhecimento, Ele estabeleceu aquilo que é chamado de doutrina da concessão. É aquilo que nós não temos resposta na Bíblia, e aquilo que a nossa consciência moral não consegue discernir, Deus deu autoridade apostólica para ser estabelecido normas e regras na igreja. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 18, versículo 18: em verdade eu te digo, está falando para Pedro, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Agora olha 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 6, Paulo vai dizer assim, digo porém isto como que por permissão e não mandamento. Eu estou dizendo, Paulo. Versículo 10, todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor. Agora versículo 12, mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Aqui está a doutrina da concessão. Olha, a Bíblia não diz, eu estou dizendo. Então Paulo diz, eu estou falando isso como que por permissão, não é mandamento. Não é mandamento bíblico, mas na minha autoridade apostólica, eu estou dando aqui uma permissão, estou dando aqui uma regra para ser observada. Isso é chamado de doutrina da concessão. Então, ainda que a Bíblia não diz que certas coisas é pecado, não quer dizer que nós podemos fazê-las. Por quê? Porque nós estamos debaixo de uma autoridade apostólica, pastoral, que estabeleceu normas. E quando nós descemos as águas batismais, foram feitas para nós algumas perguntas. Fulano, fala o nome da pessoa. Você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Eu creio. Você promete obedecer a Deus e seguir a Deus todos os dias da sua vida? Prometo. Você promete obedecer
a doutrina da igreja e o pastor. O que você falou? Hã? Pronto. Naquele momento, você se colocou debaixo da doutrina da concessão. Então, o que é que os nossos pastores ensinam? Não pode usar corrente, não pode usar brinco. As mulheres, está tendo já uma certa flexibilidade, mas a igreja dizia, hoje não diz tanto assim, que as mulheres também não podiam cortar o cabelo. Porque o costume, eu disse, que ele é temporal. Então, antigamente não podia. Hoje os pastores, eles já não falam mais. E as irmãs vão aparando a ponta. Agora, quando é um excesso, eu disse, na cultura judaica, as mulheres usavam no máximo, ou no mínimo, aqui a altura do ombro. Era daqui para baixo. Quando há algum excesso, uma irmã chegar aqui com cabelo de homem, não tem como aí. Tem que ser disciplinado. Porque... Aí, é as mulheres lá da Grécia. Não pode. Mas a igreja sempre ensinou que não pode. Pastor, então eu não posso fazer? Não. Por quê? Primeiro, por causa da desobediência. Se você faz isso, você está em desobediência à palavra de Deus. Porque a palavra, ela manda nós obedecer. Olha o que diz 1 Samuel 15, 22 a 24. Você já leu e conhece o texto? Que diz que Deus se agrada mais da obediência do que do sacrifício. E em Hebreus 3,17 diz assim: obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Porque o autor está dizendo que isso não é útil para a igreja. Porque quando a igreja se rebela contra o pastor, você está lá na tua casa, vou dar um exemplo típico. O seu filho desobedece você e continua desobedecendo. Você fica calminho ou você começa a ficar nervoso? Hã? Você não fica nervoso? Quando você fica nervoso, você trata ele meio com raiva. Não é assim? Então, o autor, eu falo Paulo, mas há várias teorias de quem foi o autor de Hebreus. Ele está dizendo assim: olha, obedece aos vossos pastores. Eles foram colocados por Deus, sujeitai a eles. Eles velam pelas vossas almas. Porque se vocês desobedecer, olha, não vai ser útil para vocês. Porque, irmão, um pastor nervoso é um problema na igreja. Não é isso? Em vez de apacentar, ele apaucenta, né? Porque ele quer só bater, bater, bater. Então, por que eu não devo fazer? Primeiro, por causa da obediência. Segundo, por causa do escândalo. É um escândalo um crente que é diferente dos demais. E a Bíblia diz: mas qualquer que escandalizar um desses pequenininhos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço um nó de azema e submergisse na profundeza do mar. Versículo 7, capítulo 18 de Mateus. Ai do mundo por causa dos escândalos. Aí vai dizer em 2 Coríntios 6,3: não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Queridos, se nós estamos numa comunidade em que 100 pessoas andam de um jeito e você anda do outro jeito, você está produzindo um escândalo no meio daquela igreja. Então, primeiro, nós não devemos fazer por causa da nossa obediência aos nossos pastores. Segundo, por causa do escândalo. E terceiro, por causa do nosso irmão mais fraco. Não é pecado, não é pecado. Mas tem pessoas que são fracos na fé dentro da igreja, que ele se escandaliza com aquilo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu estava em Campinas, eu jogava bola. Dentro da minha casa eu ficava de bermuda, porque era a nossa cultura lá. Eu reunia com nossos pastores, amigos, nós íamos
jogar uma bola. Nós reuníamos a igreja, ia para uma piscina. Era o costume. Eu não conseguia dormir com calça, camisa, nada disso. Era o máximo um short. Quando eu vim para cá, eu aceitei a doutrina da igreja. Eu aceitei. E eu acostumei de tal forma com o costume, que hoje eu não consigo nem dormir sem meia mais. Não sei se também é a velhice, né? A Márcia vai me dizer, você vai por meia. Acho que eu estou ficando velho também. Mas hoje eu não consigo mais dormir da maneira que eu dormi em Campinas. Até porque eu não consigo mais correr atrás de uma bola, né? É perigoso as pessoas correm atrás de mim pensando que eu sou uma bola. Mas são os costumes. Eu aceitei. Eu entendi que se eu fizer isso aqui, eu vou provocar o meu irmão que é fraco na fé. E a Bíblia diz assim, em Romanos 14, versículo 1, versículo 1 ao 3 e versículo 15, 21. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebai-o, não em contenda sobre dúvidas. Porque um crê que tudo se pode comer, e o outro que é fraco come legumes. O que come não despreza o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Versículo 15. Mas, se por causa da comida se contrista teu irmão, você já não anda mais em amor. Ou seja, se eu não abro mão daquilo que eu faço, sem se preocupar com o meu irmão que está se entristecendo com aquilo, eu não estou andando em amor. Porque antes de eu pensar no meu prazer, eu tenho que pensar na saúde espiritual do irmão. Não destruas, por causa da tua comida, aquele por quem Cristo morreu. Porque quando eu faço algo que escandaliza meu irmão, eu estou destruindo a fé dele e Cristo morreu por ele. Versículo 21. Bom é não comer carne nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. O que Paulo está dizendo? Pai, eu gosto muito disso. Eu gosto muito de usar determinada coisa. Mas aquilo que eu estou usando, que não é pecado, porque a Bíblia não diz que é pecado, ao usar, eu estou ofendendo a consciência do meu irmão. Então eu não devo mais usar. Então a Bíblia diz que é pecado cortar o cabelo? Não, a Bíblia não diz. A Bíblia diz que é pecado usar barba? Não, a Bíblia não diz. A Bíblia diz que é pecado usar bijuterias, joias? Não, ela não diz. Ela contém o excesso. Mas eu devo então fazer isso? Não, eu não devo fazer. Por quê? Porque quando eu fiz a minha confissão de fé, no meu batismo, eu aceitei aquilo que a igreja dizia para mim que eu não podia fazer. Ah, então eu vou sair daqui, eu vou na outra igreja porque ela pode. Você vai errado. Por quê? Porque você não batizou lá, você batizou aqui. Onde você se batizou, você fez a sua confissão de fé e você aceitou. Então você tem que ser fiel até a morte. Porque foi perguntado se você ia fazer isso todos os dias de sua vida. E você disse que sim. Queridos, quando nós pensamos em uso e costume, e eu disse aqui no culto passado, que o costume é temporal. A igreja de hoje não é mais a igreja de 20 anos, de 10 anos atrás não é mais a igreja. Eu já disse que a primeira vez que eu vim aqui, as irmãs não usavam bota, era pecado, era excluída quem usava bota. Olha que coisa, ignorância. Mas hoje, todo mundo quase usa bota. Eu disse que eu estava pregando na igreja em 2006, quando eu arranquei o paletó, era de manga de camisa. A igreja acabou o culto para eles. E a mulher do pastor quase bateu em mim depois na casa dela, porque eu estava de manga de camisa. Então, irmãos, nós não precisamos forçar a porta. As coisas vão mudando devagar, mas vão mudando. Hoje, a maioria de nossas irmãs
Quando o seu cabelo está despontado, vai lá e corta a pontinha. Não é mais excluído por isso. Hoje nós temos alguns irmãos que usam barba. Eu, particularmente, não excluo ninguém por isso. Mas também, nós temos que entender que há um limite para tudo na igreja. Nós temos que, ainda que é um processo lento, porque nenhum processo de uso e costume pode ser mudado da noite para o dia. Se o pastor Osé chegar e falar assim, a partir de hoje, não é pecado mais isso, aquilo outro. Amanhã, irmãos, isso aqui vira uma baderna. Há divisões, há racha. Porque existe uma geração passada que aprendeu que tudo aquilo é pecado. E nós temos que respeitar essa geração. Não quer dizer também que nós vamos viver uma vida bitolada. Não. Mas com respeito. As coisas vão mudando. As coisas vão se adequando. E as coisas vão ficando mais fáceis para se viver. Quando é que a tradição ela é ruim? Quando ela está acima do ser humano. Quando eu valorizo mais os meus dogmas do que a pessoa humana, esses dogmas estão fazendo mais mal para a igreja do que bem. Mas isso não quer dizer que nós vamos sair arrebentando uma cerca, que nós vamos sair arrancando os marcos. Não, não. Pastor Vânia está aqui, veio de Sumaré. Que ano o senhor veio para cá? 30 anos. O senhor pastoreou aqui 10 anos, 12 anos? 10 anos. A igreja de hoje é a mesma de 10 anos atrás? Não. Ela mudou completamente. Ela mudou. Ela é outra igreja. As coisas vão se ajeitando. Mas eu venho aqui como vosso pastor, que entende todos e procura entender todos. O Juninho disse para mim esses dias que um dia eu mandei um áudio para a igreja, falei, irmão, vocês vêm para a igreja, se puder, se não estiver chovendo. Ele falou, só o senhor fala assim, ó, se você não tiver nada para fazer, vocês vêm para a igreja. Eu não gosto de forçar ninguém a fazer nada. Sabe, eu chego aqui, 6h20, 6h30 no máximo, 6h20 no máximo eu já estou aqui. E eu fico aqui conversando com os irmãos, deu 6:55, eu venho, dobro meu joelho e oro. E eu levanto, às vezes, não tem ninguém de joelho dobrado. Eu vou obrigar vocês a orar? Não. Eu não vou obrigar. Porque orar é comunhão. Se você tem comunhão, você ora. Se você não tem comunhão, você não ora. Eu vou obrigar uma pessoa a arrancar a barba dele na marra? Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Mas isso traz dores para nós? Traz. Porque nós somos cobrados de todos os lados. Queridos, pastor Vânia pastoreou. Vocês pastorearam também ou não? Quantas vezes nos aperta de todo lado, pastor Vânia? E você vai à noite para casa e você não consegue dormir. Porque é um misto de nervoso e um misto de dó. E você sofre, chora sozinho. E aí, então fala, o pastor é mole, pastor. Queridos, eu entendo que eu fui chamado para pastorear. Eu fui chamado para cuidar. Eu não fui chamado para espancar ninguém. Eu fui chamado para ensinar a Bíblia de modo que ela é. Por isso que eu venho aqui com a autoridade do Espírito Santo. Para mostrar na Bíblia que nada disso é pecado. Mas com a mesma autoridade para dizer para vocês, não façam isso. Porque nós aceitamos quando nós nos batizamos.
nós aceitamos aquilo que a igreja nos apontou. E muitas vezes pela desobediência, isso vai te levar para o inferno. Coisas que a igreja diz que não pode, nós fazemos. Vai levar não porque a Bíblia diz que é pecado, mas porque nós desobedecemos aquela fé, aquele ensinamento que nós recebemos. Eu sei que no tempo em que eu ficar aqui, quando eu apresentar diante de Deus, sempre falo isso, eu vou prestar conta do tempo que eu estive aqui. E do tempo, o tempo que eu estiver aqui, eu quero ensinar vocês, nem mais e nem a menos do que está nesta palavra. Eu não vou fechar o caminho para ninguém passar, mas eu também não quero abrir o caminho para todo mundo passar. Eu quero mostrar aquilo que está na Bíblia. E a minha oração hoje, e tem sido, que cada um de nós possa atentar para a palavra de Deus, e para aquilo que nós recebemos, e praticá-los com fidelidade, até o dia da vinda de Cristo. Há poucos dias fizeram uma pergunta para mim, eu disse, olha, eu acho que não é pecado, porque a Bíblia não diz que é pecado, mas eu prefiro chegar no céu, e lá ficar sabendo que eu poderia ter feito, do que chegar no inferno e saber que eu cheguei lá porque eu fiz aquilo. Eu prefiro chegar no céu e Deus falou assim, Saulo, você poderia ter usado, fazer umas tatuagens, ter feito umas tatuagens. Você poderia ter colocado um piercing, não era problema. Você poderia ter feito isso e aquilo. Aí eu cheguei aqui. Do que chegar no inferno e souber que eu cheguei lá, você chegou aqui por causa da tua tatuagem. Você chegou aqui por causa do teu piercing. Então é melhor nós saber que nós poderíamos ter feito, e nós não fizemos, chegamos no céu. Do que chegar no inferno e saber que nós chegamos lá porque nós fizemos certas determinadas coisas. Quem entendeu, diga amém. Amém. Qualquer dúvida, você pode me procurar, nós conversamos. Amém? Nós vamos louvar a Deus com hino. E nós vamos contribuir com os dízimos e oferta. Irmão Adriano, cante o hino da harpa aqui, por gentileza.